Graça e paz a todos, que vocês possam ser grandemente e poderosamente abençoados pelo Senhor. Hoje nós estamos aqui num novo vídeo, na gravação de um novo vídeo, para compartilhar com vocês uma mensagem cujo tema é o valor da adoração. E antes de lermos o texto, antes de falarmos do texto, nós vamos estar orando e vamos estar pedindo a bênção do Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós buscamos a direção do Senhor, ó Deus, para a gravação desse vídeo, mas também, Deus, para a explanação da sua palavra. Que o teu Santo Espírito esteja na condução e na direção de todas as coisas, para que cada palavra, ó Deus, que sair dos meus lábios, sejam palavras inspiradas e ungidas pelo teu Espírito Santo, para que abençoe a vida de cada um que for alcançado por esta palavra. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu disse, o nosso tema é o valor da adoração. E para a gente tratar desse assunto, vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 4, versículos de 8 a 11, e depois Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 a 25. Vamos à leitura. Primeiramente, Mateus capítulo 4, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E o nosso segundo texto é lá em João capítulo 4, de 19 a 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero começar nessa oportunidade falando com vocês que se Deus está buscando alguma coisa, se Deus está à procura de alguma coisa, aquilo que Deus procura deve ter muito valor, deve ter um valor imensurável, deve ter um valor incalculável. E ao observar a leitura da palavra do Senhor lá em João capítulo 4, versículo 23, de acordo com essas palavras, João diz, transcrevendo aquilo que Jesus falara, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Esta declaração de Jesus é realmente assombrosa, maravilhosa. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. O Pai não está à procura de adoração. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Tem a ver com uma identidade. Deus, ele sabe o valor da adoração. Deus merece a verdadeira adoração. Mas há um porém. No texto de Mateus, nós vimos que o diabo está oferecendo o mundo inteiro a Jesus em troca de adoração. Bom, eu disse que Deus sabe o valor da adoração. Mas o diabo também sabe. E por saber, e por ele saber
o valor da adoração, ele faz de tudo para tirar a adoração que os filhos de Deus possam dar ao Pai. Veja bem, o diabo também sabe o valor da adoração. E por isso, ele faz de tudo para tirar a adoração que os filhos de Deus possam dar ao Pai. Porque o diabo, ele também deseja adoração. Mas antes da gente continuar falando sobre o valor da adoração, vamos pensar na origem do diabo. Eu não vou ler aqui para vocês, eu apenas vou citar alguns versículos, mas eu peço a você que leia Isaías no capítulo 14, versículos de 12 a 15, e Ezequiel, capítulo 28, versículos de 12 a 19, que estes dois textos bíblicos registram a origem, o estado, o caráter e o pecado de um dos maiores anjos de Deus. Esses dois textos vão registrar a origem do diabo. E eu queria chamar a sua atenção para Isaías, capítulo 14, versículo 12. Esse texto de Isaías 14, 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse texto de Isaías 14, 12, ele fala de Lúcifer. Ele fala da estrela da manhã. Lúcifer era o mais exaltado dos anjos de Deus, tanto por criação quanto por designação. Deus não criou Satanás. Ele criou um anjo que era perfeito em todos os seus caminhos. Porém, esse anjo pecou ao opor-se a Deus, ao rebelar-se contra Deus. E esse anjo, que estava entre os mais exaltados de Deus, tanto por criação quanto por designação, por esta rebelião, por este ato de oposição a Deus, ele se tornou Satanás. Então Lúcifer, por causa do seu pecado, ele se transforma em Satanás. Porque Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14, Ezequiel escreve assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte de Deus, no brilho das estrelas andava. Olha o que Ezequiel está dizendo no versículo 14, que Satanás era um querubim da guarda ungido. E no versículo 15 de Ezequiel 28, Ezequiel vai dizer: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Observe que Ezequiel 28, 15, Lúcifer era perfeito, perfeito nos seus caminhos, até que um dia se achou iniquidade. Até que um dia se achou pecado nele. E qual foi a causa da queda de Satanás? O orgulho. Porque Isaías, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14, Isaías traz para nós, e o Ezequiel também vai registrar em Ezequiel 28, 17, que o orgulho foi a causa da sua queda, que o orgulho foi a causa do seu pecado. Lerei o texto para vocês. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Isaías 14, 13. E agora Isaías 14, 14. Subirei acima das mais altas nuvens,
e serei semelhante ao Altíssimo. E Ezequiel 28:17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Observem que o orgulho foi a causa da queda de Lúcifer, da sua rebelião, da sua oposição contra Deus e da sua consequente transformação em Satanás. Qual era o plano de Lúcifer? Era exaltar-se acima de Deus. Qual era o plano de Lúcifer? Era ser adorado. Por sua presunção, o diabo está à procura de assegurar para si uma adoração que só pertence a Deus. Vejam, Deus merece a nossa adoração. O diabo a deseja e ele está à procura de assegurar para si uma adoração que só pertence ao nosso Deus, porque só o nosso Deus é merecedor de toda essa adoração. E por causa desse plano, dessa oposição, dessa rebelião, Satanás foi expulso do céu. Porque Isaías 14:12 registra: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ezequiel 28:17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Satanás, por que ele deseja adoração? Por que ele está à procura de adoração que só Deus a merece? Porque ele quer assegurar para si uma adoração que é devida somente a Deus. Porque Satanás, ele presenciou a adoração celestial. Por que eu estou falando da origem de Satanás dentro de um texto, dentro de uma proposta de falar sobre o valor da adoração? Porque Satanás, ele estava nos céus. Ele contemplou, ele testemunhou a adoração. Ele viu os serafins, ele viu os anjos, ele viu os seres celestiais, ele viu os anciãos adorando a Deus. O diabo conhece muito bem o que era adoração. O diabo, ele era um querubim. O diabo viu Deus recebendo adoração no céu. Observe o que Isaías, no capítulo 6, versículo 3, escreve: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías vai ao templo e ele contempla a majestade, a santidade, a glória de Deus, ele viu os serafins adorando a Deus, adoração celestial. O apóstolo João, lá no capítulo 4 do Apocalipse, o João, ele é convidado a ir ao céu. E lá em Apocalipse 4, João viu um trono. E ele viu alguém assentado no trono, versículos 2 e 3. E no versículo 4, João vê 24 anciãos e 24 tronos com vestiduras brancas e coroas na cabeça. No versículo 6 de Apocalipse 4, existem 4 seres viventes à volta do trono. E lá no texto do Apocalipse capítulo 4 vai dizer, no versículo 8, que a adoração celestial, a adoração no céu é permanente, é constante, é ininterrupta, é noite e dia. Você vai ver lá em Apocalipse 4, versículo 8, a adoração celestial, o senhorio de Deus sendo exaltado, a santidade de Deus sendo exaltada, o poder de Deus sendo exaltado, o poder criador sendo exaltado.
A pessoa de Deus está sendo reconhecida de ser digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Eu estou colocando isso porque, como a origem, Lúcifer, ele habitou os céus, ele contemplou, ele viu Deus sendo adorado, ele conhece muito bem o que é adoração e ele a deseja. E o diabo, ele deseja tanto a adoração que só pertence a Deus, que ele oferece o mundo todo por ela. O diabo oferece reinos em troca de adoração. O diabo oferece reinos em troca de adoração. Olha a proposta do diabo a Jesus em Mateus capítulo 4. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo oferece o mundo por adoração. Mas vejam a resposta de Jesus Cristo ao diabo em Mateus 4,10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. É muito dar o mundo por adoração? Não para o diabo. E porque o diabo, ele não acha muito dar o mundo por adoração? Porque ele conhece o valor da adoração. Ele sabe o que é adorar, o que é ser adorado. Só quem conhece as coisas sabe realmente o valor a atribuir para estas coisas. Só quem conhece as coisas realmente sabe avaliá-las. E o diabo está dando um valor tão grande à adoração porque ele a conhece. Ele avalia muito bem o que vale a adoração, o que vale receber a adoração. Então, eu queria chamar a sua atenção. Não entenda mal. Deus não está procurando adoradores porque precisa deles. Deus não será diminuído se eu e você não o adorarmos. Porque se não o adorarmos, a criação o adora. O universo inteiro adora ao Senhor. O Salmo 148, ele fala que os seres celestiais adoram a Deus. Ele fala que os corpos celestes adoram a Deus. Ele fala, o Salmo 148, que os animais marinhos adoram a Deus, que os elementos inanimados adoram a Deus, que terras e feras adoram a Deus. Portanto, Deus não está sentindo falta de adoração. O universo inteiro foi criado para adorá-lo. A Bíblia nunca fala de Deus saindo à procura de louvor das formigas e das baleias, dos pássaros, porque tudo que foi criado adora o Senhor. A única busca de Deus é pela adoração dos homens. Por que Deus está procurando adoradores entre nós? Porque Ele merece a nossa adoração. O diabo a deseja e faz de tudo para receber a adoração que só pertence, que só cabe ao nosso Deus. E o nosso Deus está procurando entre nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele merece a nossa adoração. O Salmo 29, versículo 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, os seres celestiais dizem: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todas as criaturas, quantas há no mundo, as criaturas instintivas, os animais,
as criaturas vegetativas, as plantas, as criaturas insensíveis ou inanimadas como as pedras, tudo louva ao Senhor. Agora nós, seres humanos, seres racionais, nós homens, Deus está procurando adoração entre nós, adoradores, identidade. E o que eu quero dizer para você nessa oportunidade, que quando nós entendemos que o alimento que está sobre a nossa mesa na hora do almoço, do jantar, do café da manhã, do lanche, quando nós entendemos que o alimento que nós consumimos diariamente é uma providência de Deus, nós compreendemos que Deus merece ser adorado. Quando nós compreendemos que a água que bebemos foi suprida pelo nosso Deus e Pai, nós chegamos à conclusão que o Senhor deve ser louvado, deve ser glorificado, deve ser exaltado. Ao compreendermos que tudo que somos e tudo que temos vem de Deus, nós o adoramos. O diabo deseja adoração e faz de tudo para tê-la. O nosso Deus merece adoração e quer que nós compreendamos, que nós entendamos que Ele merece ser adorado em espírito e em verdade. E Ele procura esses adoradores. A escolha é minha, a escolha é sua. Nós somos o único grupo do universo entre os quais Deus procura adoradores. Somos a única categoria da criação que tem que decidir se vai ou não adorar a Deus. Para o restante da criação, a adoração é automática. Para nós, seres humanos, a adoração tem que ser uma escolha consciente. Deus criou você e eu para que nós fôssemos adoradores dele. Mas o Senhor quer ver em nós. Ele quer ver eu e você cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. E nós fomos criados para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Quando nós entendermos que Ele merece essa adoração, nós a iremos oferecê-la naturalmente em espírito e em verdade. Olha o valor da adoração. O diabo a deseja, mas o diabo quer comprá-la. O nosso Deus, ele não quer comprar. Ele quer que ela seja oferecida espontaneamente, em espírito e em verdade, porque ele a merece. Ele providenciou tudo, ele criou tudo para eu e para você. Repito, a escolha é nossa. A escolha é essa. Qual é a escolha? Adorar espontaneamente ao Senhor, por amor e por gratidão. Que nós pensemos nisso, nessa oportunidade, sobre o valor da adoração. Um quer comprar, o outro a merece. E nós sabemos quem merece a nossa adoração. Entenda que o nosso Deus é merecedor de todo o nosso culto, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Que a Ele seja dado a honra, a glória e o louvor. E eu quero terminar com o Salmo 103. O rei Davi conversando com a sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E o meu desejo nesta oportunidade é que você se torne um adorador, que adore o nosso Deus e Pai em espírito e em verdade todos os dias da sua vida. Esse é o meu desejo e a minha oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa nos transformar, ó Deus, em verdadeiros adoradores, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Adoração não de lábios, Pai, mas adoração proveniente de um coração e almas que sejam gratos ao Senhor,
e o que faça por amor, porque o Senhor é merecedor do nosso culto e da nossa adoração. Abençoa os teus filhos e as famílias destes que forem alcançados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até uma outra oportunidade.